Pela graça de Deus, estamos de volta conectados com a palavra. Que a graça de Cristo seja conosco. Qual é o seu Deus? O apóstolo Paulo, exímio evangelista e pregador do Evangelho de Jesus Cristo, se deparou com situações das mais diversas que nós possamos imaginar, especialmente na região chamada Ásia Menor, região esta onde ele estabeleceu grande parte das igrejas ao longo de suas 3 viagens missionárias. Causava grande impacto o trabalho de Paulo juntamente com seu companheiro Barnabé. E em determinada cidade chamada Listra, depois de um milagre operado pelo poder de Deus através da instrumentalidade dos missionários, os moradores daquela cidade, o povo daquela cidade, então passou a considerá-los como sendo eles deuses, diante do grande milagre que havia sido operado, passando a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, nomes dos deuses adorados pelo povo da cidade chamado Listra. Dr. Lucas, escritor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, de 14 a 17, ele registra assim: ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, ou seja, quando a multidão passou a chamá-los pelos nomes dos deuses que eles adoravam, Zeus e Hermes. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há na terra e no mar. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Palavra de Paulo aos moradores da cidade de Listra. O povo da cidade em questão não era de origem judaica. São denominados gentios. A mensagem que Paulo prega é um pouco diferente do que ele havia pregado aos judeus. Os judeus que conheciam as Escrituras sabiam de muitas coisas a respeito de Deus, mas esses não conheciam. Aos judeus, ele havia falado a respeito da necessidade de arrependimento porque haviam transgredido a lei, pois da lei eles eram conhecedores. Já esses gentios, Paulo fala do Deus que eles não conheciam. Exalta Deus, o Criador, e mostra que a assinatura, entre aspas, a assinatura divina, pode ser vista e percebida em toda parte. Deus está fazendo o bem por meio da chuva, por meio da vegetação, por meio do alimento que é produzido, por meio da alegria que tudo isso produz. É a lei de causa e efeito pregado por Aristóteles, o filósofo que os seus ouvintes muito bem conheciam. Paulo não usa os nomes de Zeus ou Javé para se referir ao Deus dos céus, mas usa o termo Theos, que significa a causa primeira dos filósofos. O apelo de Paulo é que seus ouvintes deixem suas práticas religiosas inúteis e se voltem para Deus. Ou seja, deem meia volta no caminho que estão seguindo para tomar a direção contrária, indo em direção a Deus. Arrependimento significa isso, dar meia volta, 180 graus e retornar ao ponto de origem, que significa voltar à presença de Deus, donde um dia o ser humano se afastou. Onde e como você se encontra?
quem é o seu Deus? Se o seu Deus não é o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, volte-se para Ele. Faça a mesma coisa que Paulo considerou e também recomendou aos moradores da cidade de Listra. Volte-se para Deus. Deus está pronto para receber quem quiser voltar para Ele. Quem quer que seja, não importa. Você pode pensar, mas eu não vou receber nada de Deus porque eu tenho feito tanta coisa ruim. Não. Se você se arrepender de coração do que você fez até hoje e colocar tudo isso diante de Deus, Deus há de responder afirmativamente, perdoando o seu pecado, seus erros e recebendo-o como seu filho. Faça isso enquanto você tiver tempo para fazê-lo. Amanhã pode ser tarde demais. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Se puder parar um pouquinho do que está fazendo agora, entre comigo em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome. Agradecemos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, pela Barnabé, seu companheiro, por tantas coisas maravilhosas que fizeram, que ficou registrado nas Escrituras e nós temos acesso a isso nos dias de hoje. Ó Deus, que nós possamos levar cada vez mais avante esta mensagem, para que mais e mais pessoas saibam que, quem sabe, a depender do caminho que estão seguindo, é preciso parar, dar meia volta e voltar à tua presença. Ó Deus, ajuda que essas pessoas que ainda estão nesse caminho, que é longe de ti, e se afastam cada vez mais de ti, tenham consciência disso. Possam perceber no seu coração, no seu íntimo, de que precisam de fato dar essa meia volta. Ó Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e glorificamos o teu nome e nos alegramos muito desde já, quando o teu Espírito há de agir na vida de tantas e tantas pessoas. Agradecidos somos e oramos em nome de Jesus. Amém.